Fabiana, Igor, sejam bem-vindos a um dos dias mais felizes da vida de vocês. Uma ótima tarde a todos que estão aqui hoje com a gente para celebrar e abençoar a nova fase da vida dos dois, até porque juntos hoje nós transformaremos 1º de maio não num 1º de maio qualquer. A partir de hoje, que dia do trabalho que nada, se torna o dia oficial do Igor e da Fabi. Podem se sentar, podem ficar à vontade, porque hoje nós vamos falar aqui de um casal que já se conhecia de vista. Primavera do Leste é o cenário. Pequena o bastante para cruzar olhares, mas grande o suficiente para deixar a história meio que adormecida, à espera daquele momento certo. O Igor, um cara discreto, de sorriso fácil, e aquele jeitão bem tranquilo, né, Fabi? A Fabi, cheia de presença, decidida, aquela mulher com alma de que sabe onde quer chegar. E aí o match naquela rede social, para vocês, foi só um empurrão digital, aquele empurrão que faltava. Mas o que realmente conectou vocês dois foi o quê, gente? A vida real. Aquela que acontece sem filtro, sem pose, sem roteiro pronto. Numa noite que parecia qualquer para Fabi, ela tinha simplesmente saído para jantar com a Larissa. E aí o que aconteceu, né? No meio do caminho,
no meio da noite, uma mensagem inesperada chegou no celular. Era do Igor. E aí, o que você está fazendo? A Fabi respondeu e ele, gente, no maior estilo, cara de pau, simpático, talvez com GPS social naquele dia, afiadíssimo, Igor. Você não pensou duas vezes e se convidou. Eu também vou nesse jantar. Em pouco tempo você chegou naquele restaurante, acompanhado de um casal de amigos. A noite, que tinha tudo para ser comum, começou a ganhar contornos de novela das 7, daquelas que vocês adoram maratonar. Como o restaurante estava quase fechando, o Igor teve uma ideia e fez uma proposta. Por que não esticar num after lá em casa? Que bela ideia, né? Ele convidou todo mundo que estava na mesa. Mas no fim das contas, os outros convidados desviaram o caminho. Por que será, né? E aí só a Fabi apareceu. A gente pode acreditar aqui em coincidência, em intuição, ou talvez o destino dando aquele famoso empurrãozinho, hein, Igor? Vai que é agora. Esse encontro improvisado, Fabi, teve gin, teve vinho, teve conversa boa, risadas espontâneas, e entre uma descoberta e outra, Igor, veio o quê? O tal primeiro beijo, naquela noite. Um beijo daqueles que não pede legenda. Para que legenda se a gente tem a vida real? Que sela o começo de algo que naquele momento ainda não tinha rótulo, mas era um momento cheio de possibilidades para vocês dois. Nos próximos dias, nos próximos capítulos, não virou namoro. Ainda. Mas também não virou só um after na casa do Igor? Que bom. Porque vocês foram se reencontrando, se reconhecendo, se sentindo e um com o outro se encantando. Até que perceberam um detalhe. Todos os amigos, muitos estão aqui hoje com a gente, estavam saindo de casal e só os dois estavam sobrando. Eles ainda não eram um casal, mas vocês estavam juntos e felizes. E isso talvez já dizia tanta coisa, né? O Igor, um desses episódios da vida, ganhou uma viagem da empresa que ele trabalhava e aí ele nem cogitou outra possibilidade. Pediu os documentos da Fabi e avisou, você vai comigo. Só que às vésperas do embarque nem tudo são rosas, porque um relacionamento para ser construído, mãe, pai, vocês sabem disso que não é tão fácil. Vocês têm algumas pedrinhas para chutar pelo caminho e ir construindo o castelo de vocês. Nas vésperas da viagem, a Fabi testou positivo para dengue. Ai, meu Deus! O que era para ser uma fuga romântica virou uma prova de parceria. E que prova! Só perrengue. Enquanto a Fabi enfrentava febre e cansaço, o Igor estava ali, inteiro. Porque amor de verdade se constrói, ou pelo menos se mede, também nos dias de cama, nos cuidados silenciosos e na presença, Igor. Aquela que você entregou sem medir esforços para ver a Fabi bem. Vieram os próximos passos e com eles a hora de conhecer as famílias. O almoço com os pais do Igor. O jantar com os pais da Fabi. Esse jantar teve 7 garrafas de vinho e um seu Adilson talvez mais nervoso do que o próprio Igor naquele dia. Que tinha naquele jantar, né? Que bom que deu tudo certo, passaram de fase, continuaram nessa estrada, nesse caminho, construindo a história. Vieram também as diferenças de convivência. A Fabi que dorme cedo e deixa a baguncinha toda pelo caminho em casa. Você que me contou isso, hein? Do outro lado tinha um Igor que gosta de dormir com a TV ligada e ficar até tarde ouvindo barulhinho. Mas é aquele cara todo organizado. Você que me disse isso. E veio também o pedido de casamento do jeito que tinha que ser, com a cara de vocês. Não teve clichê, mas teve emoção de sobra. De novo vocês fizeram a mala, colocaram o pé na estrada e partiram. Quando chegaram ao destino, meu Deus, mais perrengue. A piscina do hotel estava em reforma.
O ciático de alguém atacou. Ai, eu não ia falar. O jantar acabou sendo improvisado. E aí o Igor falou assim, não, esse pedido de casamento precisa ter alguma coisa especial. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para a arrumadeira arrumar o quarto do hotel, né? Por que você fez isso, Igor? Não sabe, né? Pois é, quando eles voltaram para o quarto do hotel, a dona Fabiana estava querendo encrenca, na verdade, porque ela estava enfurecida e perguntando, quem é que mandou arrumar esse quarto? Antes que o Igor tivesse tempo de pensar numa resposta perfeita, ele já estava com uma caixinha que estava escondida no bolso há tempos na mão. Quer dizer, aqui vale uma ressalva, né, Fabi? Uma caixinha, uma aliança, só dela. Ele não levou a dele naquele dia. Ele fez o pedido, a Fabi, claro, aceitou. Obviamente você ia aceitar, mas não sem perder a chance de dar uma alfinetada, né? Cadê a sua? Demorou muito para chegar? Uma semana. Ela deu prazo, gente. E aí esse amor que começou nas redes nunca precisou de filtros. A gente percebe aqui nas histórias que eles me contaram, na vida que vocês levam. É uma história, um amor real, daqueles que encontram beleza no cotidiano, nos pratos divididos, nas maratonas de novelas que vocês aprenderam a amar juntos, nas piadas que só vocês dois entendem, nos planos de construir uma casa com vida e muito barulho. Até porque você sonha com pelo menos 2 filhos. E domingos com ainda mais churrascos feitos por quem? Pelo Igor. Essa função é tua, tá? Oficializada aqui na cerimônia. E acima de tudo, com uma vida onde vocês dois podem ter uma certeza que a parceria que vocês estão construindo é muito mais importante que qualquer tipo de perfeccionismo. A história de vocês, Fabi, Igor, é um lembrete de que os encontros da vida, os encontros certos, nem sempre chegam de mansinho. Às vezes eles sim, mandam mensagem, se convidam e aparecem num jantar, no meio de uma quarta-feira à noite talvez. Vocês dois juntos são a prova de que são imbatíveis. Mas vocês podem ter uma certeza, que sozinhos vocês não chegariam tão longe. É só ver todo mundo aqui, ó, encantado pela história de vocês. Por isso agora, eu peço para que Igor, Fabi, podem me esquecer aqui nesse altar, podem virar e olhar no olho de cada uma dessas pessoas. Esse momento é a troca que vocês vão ter, porque nós aqui hoje, podem virar, esse momento é de vocês sentirem essa energia que vem dos convidados, dos pais, dos irmãos, da família, dos amigos. Porque nós todos aqui somos os guardiões da história dos dois e nós todos aqui seremos os responsáveis por abençoar a história que começa hoje aqui nesse altar. Então vamos lá. Podem ficar virados para eles, esse momento é de vocês, gente. Se é para chorar olhando para eles, se é para rir olhando para eles. Já tem tanta gente chorando nessa plateia linda aqui. E vamos para a história. O Igor, por exemplo, ele é filho da Ana Paula, do Luiz, irmão da Maria Eduarda. É aquele tipo de ser humano que faz o coração de todos transbordar. Pelo menos foi isso que todo mundo me falou, Igor. A dona Ana Paula tem certeza que você é um presente de Deus na vida deles. Um filho de coração puro e que desde cedo mostrou que não estava para brincadeira. Como não lembrar, Igor, daquele seu sumiço numa festa de igreja? Para desespero de geral, todo mundo saiu procurando e no fim das contas estava ele lá, algumas quadras à frente. E ele foi encontrado, né, dona Ana Paula, são e salvo, por isso que ele está aqui hoje, né? A sua mãe hoje, seu pai, eles têm certeza que você se tornou ainda mais família e ainda mais feliz com a chegada da Fabiana. O seu pai, inclusive, é por orgulho, né? Emocionado desde o momento que eu vi ele lá naquela porta, lá no cantinho. Não só por terem escolhido a mesma profissão, a agronomia, mas pela forma como você leva a vida. Dedicado, bondoso, uma vida simples. O seu Luiz lembra, por exemplo, com carinho,
dos momentos que vocês jogam bola junto e aquelas assistências viram gol, né, seu Luiz? Que dupla! E das pescarias que fazem parte da história da família de vocês? Ele me disse que quando a Fabi chegou, ele sentiu que não recebeu em casa só uma nora. Ele recebeu em casa também uma filha. Que bom que os lencinhos chegaram. Eu também falei, Igor, com a Maria Eduarda. E ela inclusive está ali, deve estar lembrando do dia que você ensinou ela a andar de bicicleta. Talvez ensinar sua irmã a andar de bicicleta foi só um dos tantos sentidos que você deu para a vida dela. E não foi só isso, tá? Porque ela me disse que com esse irmão, que é um amigo, dividiu infância, cheia de afeto, uma adolescência cheia de parceria. E hoje, mesmo com a distância, né, Duda? Mantém um vínculo que continua sendo uma das maiores riquezas da vida de vocês dois e da família de vocês. Ela sempre soube, inclusive, que o amor que nasceu entre você e a Fabi era para somar. E como, gente, falar do Igor, sem falar das amizades que ele cultiva há tantos anos. O Osmar te conhece há 22 anos, e nesse tempo, entre pescarias, muitas aventuras, vocês colecionam sustos, gargalhadas, a cumplicidade é tanta que ele ainda chama você de nosso eterno Parmalat. Apelido de longa data e que atravessa o tempo como se nada tivesse mudado, basta um encontro, um momento e tudo era como antes. O Felipe, aquele amigo que às vezes pode ser confundido com um irmão. Juntos, ainda moleques, vocês fizeram a primeira pescaria no Pantanal, acamparam, na bagagem voltaram cheios de histórias e cheios de picada de mosquito. Nessa relação ainda teve fuga de bicicleta, polícia militar chegando numa festa junina por causa de umas bombas, confusão, que essas histórias todas hoje reunidas viraram talvez as melhores memórias possíveis para se compartilhar aqui. E a Fabi, hein? Nossa, né, mãe? A Fabi, filha também da dona Ana, do seu Silvio, enteada do Adilson, que te chama de presente entregue pela vida. É a irmã do Eduardo, do Fabrício, do Tiago. Sua mãe, Fabi, não tem a menor dúvida de dizer que além de filha, te reconhece como uma grande amiga, meiga, determinada, batalhadora. Desde pequena você é daquelas que coleciona memórias, coleciona histórias. Por exemplo, como não se lembrar agora, nesse momento, revisitando um pouquinho do passado, dos banhos de rio, daquelas amizades que você fez com alguns indígenas lá atrás em Sete Quedas. Como não se lembrar da parceria com seu Silvio, das noites caçando, tatus, coelhos. Sua mãe, inclusive, é grata por estar presente, sempre nos momentos que ela mais precisou, ajudar a cuidar do Edu, seu irmão. E a partir disso, inclusive, vocês criaram uma relação única. O Eduardo soube, inclusive, que você estava pronta para se casar, quando ela percebeu que ao lado do Igor, você entregava a paixão no olhar. Ele sente que vocês, Igor, Fabi, como casal, vocês nutrem um tipo de amor que acalma, que acolhe. E isso para o teu irmão também é sinônimo de tranquilidade, viu? Ó a responsabilidade, Igor. E o seu Adilson? É um paidrasto. A Fabi falou isso várias vezes para mim, seu Adilson. Ele enche o peito para falar de você e de quando quando te ensinou a dirigir aos 10, 11 anos. Cedo, hein? Não dá para esquecer, por exemplo, das festas que você ia e era embalada pelo El Chan, lá em Sete Quedas. As baladas que terminavam com ele buscando você e as suas amigas de F1000 e você morria de vergonha em Primavera do Leste. A Gabi, que é aquela sua prima irmã, ela está aqui hoje junto com a gente, compartilhando desse momento, relembrando das histórias que vocês já viveram e como não amar quando você se mudou para o Mato Grosso, para viverem juntas, pertinho, aqueles encontros que aconteciam 2 vezes ao ano, viraram diários.
Uma quase morava na casa da outra. Juntas, vocês viveram a primeira batida de carro dentro da garagem de casa, porque afinal de contas a Fabi, gente, só saía de casa com a playlist perfeita. Inclusive tinha playlist para passar na frente dos lugares badalados da cidade. Hoje, mesmo vocês morando longe, vocês nutrem o mesmo sentimento. E hoje também, 1º de maio, que coincidência doce. No mesmo dia que Fabi e Igor se juntam para criar a própria família, vocês comemoram também 10 anos de casado. E a Fabi, antes de você ter me dito, Gabi, para lembrar dessa data, a Fabi já tinha falado. Vamos relembrar naquele meu grande dia. E virou o grande dia das primas irmãs. Parabéns para vocês, viu? Fabi, entre as suas amigas, só tem história boa, viu? Algumas eu dei uma censurada. Mas no melhor sentido, tá, gente? E outras nem tanto, mas que rendem risadas saborosas até hoje. A Simone chegou na tua vida num momento de recomeço. Em pouco tempo, você virou apoio, você virou refúgio, você virou uma irmã de alma para ela. As suas histórias misturam risadas, viagens, festas. Como não se lembrar da feijoada em Rondonópolis? Meu Deus. Teve maquiagem derretida, mesas tombadas, joelho ralado e até um carro na contramão. Quem estava nesse carro? Vocês. Não? A Camila te conheceu no CrossFit e logo viu uma parceria daquelas de treino e de vida. Ela me garantiu que você é uma amiga que mesmo depois de umas a mais, não perde a teimosia, né? Continua teimosa, continua sendo Fabiana. Você lembra daquela festa que você não deixava ninguém ajudar você a desligar o alarme do seu carro, que não parava de tocar? Mas tirando esse detalhe, você é uma amiga centrada, generosa, intensa, que desde que começou a namorar o Igor, só floresceu, como o nosso altar aqui ainda mais. E a Lari, hein, Fabi? A Lari falou comigo o tempo todo com a voz embargada, tá? Desde a primeira mensagem já era chorando, ou pelo menos segurando o choro. Tamanha a emoção de viver com você, ao lado de vocês esse momento. Quando vocês se conheceram, ela me disse que vocês estavam em momentos completamente diferentes da vida. Mas desde o primeiro dia dessa amizade, teve uma conexão. E de todas as amigas, você, Fabi, é a pessoa mais solícita e fácil de lidar que ela conhece na vida. E olha que vocês já passaram poucas e boas juntas, hein? E se alguém fala da Fabiana perto dela, ela sabe que estão falando de alguém que é sinônimo de pura alegria. Uma parceira divertidíssima para pegar a estrada, intensa e sempre com esse riso frouxo. Como não se emocionar com tantas histórias e com tantas lembranças, né? Agora vocês podem voltar aqui para o altar. A emoção não acabou não, tá? Tem mais um pouquinho. Pode beber uma água, Igor. Quer também, Fabi? Acalmar, né, o coração. Porque tem mais agora, hein? E a responsabilidade é de vocês. Vocês sabem que quando eu comecei a celebração hoje, eu disse que vocês chegaram a um dos dias mais felizes da vida de vocês. Mas tem muitos casais aqui, eu como celebrante não posso também dizer que toda vez vai ser assim, o dia mais feliz das nossas vidas. Tem sim aqueles dias que vocês não estão 100%, mas o outro completa o que falta. E a boa notícia é essa mesma, que tendo alguém assim, ó, ao lado para segurar a mão, para ter esse olho brilhando como vocês estão com os olhares brilhando hoje, as coisas ficam tão mais fáceis. Eu perguntei para o Igor, Fabi, que cor você seria se você fosse uma cor? E ele escolheu o dourado. Um tom que não representa apenas a beleza que você tem, tá? Mas para você, o dourado representa, ou talvez para o Igor, o dourado brilha mesmo naqueles dias mais difíceis, exatamente como você brilha em todos os dias da vida desse cara.
Uma mulher guerreira, sempre preocupada com o bem-estar de todos e com a família dos dois, essa família que está começando aqui hoje. O dourado representa inclusive a sua força, a sua generosidade e também a doçura que aparece nos gestos mais simples que você tem. Para o Igor, você é o brilho da vida dele. E aí, Igor, eu fiz a mesma pergunta para a Fabi. Que cor o Igor seria? E olha que ela... Você nem pensou muito. Ela foi bem direta, foi bem prática. Ao me dizer que você seria o azul, porque é o que traduz a sua essência. Quando a Fabi está do seu lado, ela sente calma, ela sente paz, ela sente confiança, porque ela sabe que você é sim um parceiro cheio de fé, fiel, leal, e você transborda todas essas virtudes desde o dia, talvez desde aquele jantar, aquele after, mas desde o dia que ela te conheceu, ela sente que você transborda isso tudo. Eu poderia ficar aqui um tempão falando sobre vocês, mas eu nunca chegaria aos pés de traduzir o sentimento que está dentro desses corações. Porque nesse momento chegou a hora de vocês se declararem um para o outro, diante de todos nós, e nós prometemos ser as melhores testemunhas possíveis, não é mesmo? Tá fraco, né? Seremos as melhores testemunhas agora, né? Estão mais calmos? Mais ou menos? Vocês decidiram quem vai começar ou eu posso decidir? O Igor, tá? Meus votos para você, Fabi. Quando você apareceu em minha vida, eu estava num momento totalmente agitado, viajando, trabalhando, sem tempos, sem planos de me envolver com ninguém. Mas como tudo que realmente vale a pena, você chegou sem aviso e foi ficando. No começo éramos duas pessoas que não esperavam muito, mas de repente as conversas começaram a acontecer com mais frequências. E quando percebi, já estávamos falando praticamente todos os dias. Eu meio perdido por aí e você querendo saber cada passo meu. Confesso que achei aquilo curioso, mas percebi que na verdade era o seu jeito de cuidar. E isso para mim disse muito. Em pouco tempo, você já estava almoçando com os meus pais, mesmo sem um pedido oficial de namoro, que você me cobra até hoje. Não teve. E logo depois veio aquele jantar com seus pais, Adilson, Dona Ana, e com a presença estratégica do Divamar e da Letícia, para não parecer tão um jantar de apresentação. E foi ali, no meio dos vinhos e risadas, que tudo começou a se firmar de verdade. A cada dia fui percebendo como o seu jeito cuidadoso e presente foi se tornando essencial para mim. Virou aquela pessoa em que divido minhas dúvidas, meus sonhos, meus desafios e minhas conquistas. Você me escuta e me apoia e me entende. E até quando não entende, você está do meu lado. Com você, aprendi a viver de um jeito mais leve, aceitar que nem tudo precisa ser tão planejado e que às vezes o improviso também é bonito. Aprendi a dividir a casa e o coração com os nossos animais, o Simba, a Kiara e a Natasha, recém-chegada, que hoje são parte da nossa história. Fabi, você me tornou um homem melhor em todos os sentidos. E por isso hoje, diante de todas as pessoas que mais amamos, eu quero te fazer uma promessa. Prometo cuidar de você e da nossa família com todo o amor que existe em mim. Prometo ser seu companheiro em todos os momentos e nos dias fáceis e nos dias difíceis. Prometo que nunca vai faltar carinho e respeito e parceria. E que, assim como hoje, eu vou continuar escolhendo todos os dias, com amor, admiração e com o coração inteiro. Você é o meu melhor encontro, meu presente e meu futuro. Uau! E hoje, 1º de maio de 2025,
estamos aqui juntos concretizando o nosso sonho. Em tão pouco tempo, já tivemos tantas histórias, né? Você lembra do nosso primeiro encontro? Em que nos conhecemos, estava em um barzinho com algumas amigas e você em outro com um casal de amigos. De repente, você me mandou mensagem perguntando onde eu estava e se tinha lugar na mesa, pois você já tinha meu contato e trocávamos mensagens, mas nada demais. Na época, estávamos no final de uma grande pandemia e os barzinhos fechavam cedo. Resultado, você convidou o pessoal para ir na sua casa e que, por final, acabou aparecendo somente eu lá. Passamos a noite conversando e bebendo, até que rolou o primeiro beijo. Já tivemos tantas histórias juntos e bem engraçadas, igual ao dia do nosso noivado, que em pouco tempo quase fui pedida em casamento em uma barraquinha de lanches em Chapada dos Guimarães. Tivemos juntos tantas histórias até aqui, de felicidade, de choro, de angústias, de altos perrengues e por aí vai. Quem diria a gente se apaixonar assim? Eu toda, entre aspas, empoderada, dona de mim, coração gelado, achando que não encontraria um amor assim, calmo, tranquilo, respeitoso e que toda mulher merece. Lembro no dia que eu dizia para você, eu pego, mas não me apego. Vamos ter uma amizade colorida, Igor? Agora, falando sério, quero te dizer que espero para o nosso futuro construir uma família sólida, assim como a família em que fomos criados, com muito amor, respeito e assim como sempre tivemos um pelo outro. Prometo estar ao seu lado para o que der e vier. Vida a dois, sei que nem sempre será um mar de rosas, mas que juntos iremos enfrentar qualquer obstáculo que aparecer em nosso caminho. Te amo, Igor, e que você continue do mesmo jeitinho que você é. Uau, hein? Eu acho que depois dessa declaração, vocês estão habilitados para viver o próximo momento da nossa celebração, hein? Eu acho que sim, mas para fazer sentido, eu peço que o Miguel e a Helena entrem trazendo as alianças. Vocês sabem que significados para as alianças numa cerimônia de casamento existem muitas, mas talvez a que eu ache mais bonita ao longo das civilizações é a que os gregos definem. Porque para eles, a troca de alianças hoje aqui na celebração, ela indica 3 palavrinhas que são tão pequenas, mas têm um poder absurdo no relacionamento, que é a força, a união e a resistência de um casal. E essas 3 palavrinhas, elas podem ser traduzidas em amor, em parceria, em cumplicidade, em tantas outras coisas. Mas para os cristãos, as alianças aqui hoje são um símbolo sagrado, um símbolo de bênção e um símbolo de que vocês estarão sempre unidos e sempre juntos. Por isso agora eu peço que todos aqui, em sinal de bênção para a nova família que está começando e para abençoar também as alianças que o Igor e a Fabi estão em mãos agora, rezemos um Pai Nosso. Pai Nosso, seja feita
E aqui diante de Nossa Senhora Aparecida, a pedido da Fabi, a gente também vai fazer a oração da Ave Maria. Ave Maria, e agora eu vou passar essa daqui. Opa, essa fica com a Fabi, essa vem para o Igor. Vocês vão repetir algumas palavrinhas. Eu, Igor, te entrego essa aliança como sinal do meu amor e prometo ser seu parceiro para sempre, nos dias de aventura e nos momentos de calmaria. Eu, Fabiana, te entrego essa aliança como sinal do meu amor. Prometo ser sua parceira para sempre, nos momentos de calmaria e nos dias de aventura. Que essas alianças sejam sempre um lembrete visível do que um sente pelo outro, e que vocês nunca esqueçam que de agora em diante nunca mais estarão sozinhos. Sendo assim, eu pergunto para vocês dois, Fabi, Igor, vocês assinam embaixo dessa história dos capítulos dessa história que a gente acabou de contar aqui no nosso altar, e estão prontos para continuarem escrevendo juntos os próximos capítulos que virão? Fabi, você assina embaixo da nossa história e está pronta para essa estrada longa que tem adiante de vocês? Sim. E você, Igor, assina embaixo da nossa história, está pronto para continuar escrevendo os próximos capítulos? Sim. Então bora assinar, porque eles vão firmar o compromisso diante de todos nós. Pronto. Livro assinado. Próximos capítulos agora são pela conta de vocês, tá? Sendo assim, eu digo que vocês, a partir de hoje, entendam, ou talvez que hoje seja o primeiro dia dessa nova vida que vocês escolheram, e dessa nova vida recheada de amor, recheada de alegria, recheada de parceria e, por que não, de encontros inesperados e inusitados. Neste momento, eu vos declaro marido e mulher. Podem dar o melhor beijo da vida de vocês e viva os noivos!